sim, ó, aula 3 de Química, avançando nos nossos estudos. Hoje vamos falar dos chamados íons e também de distribuição eletrônica, beleza? Vem comigo. Olha só o que é que nós temos. Nós vamos agora falar dos chamados íons. Nós já vimos em aulas passadas que a estrutura de um átomo, podemos assim definir, né, como sendo uma estrutura constituída por duas regiões, lá do modelo de Rutherford, né, onde nós temos uma região central, estão localizados os prótons e os nêutrons, e a região periférica, onde se localizam os elétrons. Vimos também que a estrutura do átomo, né, há um equilíbrio de cargas, né? O número de elétrons é igual ao número de prótons. O átomo é uma estrutura neutra. Beleza, professor? Mas, em determinadas circunstâncias, o átomo pode perder esse equilíbrio de cargas e se transformar em uma nova espécie química, a qual denominamos de íon. Beleza? Então, resumo da ópera. O que seria mesmo um íon, professor? Um íon nada mais é que um átomo com desequilíbrio de cargas. Tudo bem? Essa historinha aí dos íons vai ficar mais perceptível quando trabalharmos com as ligações químicas, hein? Especialmente a ligação iônica. E aí nós vamos verificar os átomos perdendo elétrons, se transformando em cátions, átomos recebendo elétrons, se transformando nos ânions. Beleza? Joia, professor. E aí nós temos dois tipos de íons. Nós temos os íons positivos, beleza? E nós temos os íons negativos. Aos íons positivos, nós denominamos de cátions. Os íons negativos são chamados de ânions. E aí o que a gente deve guardar é o seguinte, ó, essa relaçãozinha aqui. Ó. Um cátion, o que é que acontece? O número de prótons é maior que o número de elétrons. Sempre guardar isso. Tudo bem? E o ânion, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Joia? Porque o que é que acontece? Eu tinha o átomo no estado neutro. A quantidade de cargas positivas era igual à quantidade de cargas negativas. Então, há um equilíbrio de cargas, não é isso? Então, no cátion, o que é que acontece? O átomo perde elétrons. Se o átomo perde elétrons, ele diminui o número de cargas negativas. Então, por isso que eu fico com mais prótons do que elétrons no cátion. Beleza? Já o ânion não. Está lá, o meu equilíbrio de cargas. Cargas positivas iguais às cargas negativas no átomo neutro. Se ele receber elétrons, vai subir o número de cargas negativas, né? Então, ficou mais elétrons do que os prótons. Por isso que dizemos assim, que o número de prótons em um íon negativo, no ânion, é menor que o número de elétrons. Beleza? Show de bola, professor. E o que é que precisamos, professor, saber para trabalhar com essas questões? É porque é o seguinte, ele vai nos informar a estrutura do íon e, em determinadas circunstâncias, vai pedir para determinarmos, né, a quantidade de prótons, a quantidade de elétrons dessa estrutura. Beleza? Então, vamos aqui a alguns exemplos. Ó, eu tenho aqui, ó, um íon de oxigênio, né? Isso aí, no caso, é um ânion, né? 2 menos, esse sinalzinho aqui, 2 menos, está indicando que houve ganho de elétrons. Então, é um ânion bivalente, duas cargas. Beleza, professor. E se eu quisesse saber aí a quantidade de prótons e de elétrons, como é que ficaria? Ficaria o seguinte, ó, os prótons nós já conhecemos, né? Os prótons são esses númerozinhos, ó, que aparecem à esquerda e abaixo do símbolo. Beleza, professor. Então, ele teria 8 prótons, tudo bem? E quantos elétrons, professor? Olha só, se não tivesse essa carga 2 menos, era porque ele encontrava-se no estado neutro. E aí a quantidade de elétrons seria a mesma quantidade de prótons, seria de 8 também. Mas esse 2 menos está indicando que entraram mais duas cargas elétricas, mais 2 elétrons em sua estrutura. Então tinha 8, ganhou 2, passou a ter 10. Beleza, professor, show de bola. Tranquilo? E aí confirmando, ó, número de prótons menor que o número de elétrons, porque eu estou diante de um ânion. Olha aqui. Show? Beleza? Tranquilo, professor? Aí, ó, o que é que acontece? Agora, eu estou diante de um íon com carga elétricas, né? Positiva, 2 mais. Então, um cátion bivalente. O que é que acontece? Mesma brincadeirinha.
Como é, professor, essa brincadeira? É o seguinte, prótons está à esquerda e abaixo, 26. Número de elétrons seria quanto? 26. 2 mais está indicando que saíram duas cargas negativas. Olha aí, rapaz, eu não tinha 26 antes, porque o número de elétrons não era igual a prótons. Saíram duas cargas negativas, então caiu para 24. Olha aí, rapaz, beleza? Show? Joia, professor. Agora, esse outro aqui eu tenho o quê? Prótons, 17. Tudo bem? Númerozinho à esquerda e abaixo é o número de prótons, não esquece disso. Aí o número de elétrons, que seria? Número de elétrons, professor. Então, observe ó, que aqui tem menos 1. Excesso de carga negativa, então está indicando que ganhou elétrons. Quantos? 1. Então, antes ele tinha quantos? A mesma quantidade de prótons, 17. Mas não entrou mais um elétron, então caiu, ele subiu para 18. Subiu para 18. E aí, meu amigo, a quantidade de elétrons, né, ó, aqui confirmando, é maior que a quantidade de prótons, porque eu estou diante de um ânion. Esse outro aqui, ó, quantidade de elétrons é menor que o número de prótons, porque eu estou diante de um cátion. Tudo bem? Fechou? Joia, professor. Pronto. Então, é essa informação aí que a gente precisa tomar conhecimento no que diz respeito aos íons. Joia? Agora, tem um detalhezinho aqui importante. Porque é o seguinte, ó, quando ele dá a estrutura do íon, né, a representaçãozinha aí de cátion, de ânion, para determinar o número de elétrons, é tranquilo. Às vezes ele faz o seguinte, ó, ele dá o inverso. Ele dá a quantidade total de elétrons e pede para a gente determinar a quantidade de prótons. Beleza? Vamos ver como é que funciona nessa situação. É o seguinte, ó, ele pode fazer assim, ó. Vamos supor, representar aqui, tá certo? De forma genérica, um cátion 2+. E aqui eu vou colocar um ânion, vou chamar de Y, 3-. Aí ele vai dizer assim, ó, a quantidade de elétrons desse ânion aqui, vamos supor que seja vamos pagar aqui, vamos colocar aqui, ó, quantidade total de elétrons, tá certo? Quantidade total de elétrons, seja 18, beleza, professor? E esse aqui, a quantidade total de elétrons, seja de, vamos colocar aqui, 12, tá certo? Vamos fazer assim, vou colocar aqui, 10. Pronto, vamos colocar assim. Pronto, a situação é essa. A situação são essas duas aqui. Então, vou criar aqui uma situação. Ele vai dizer o seguinte, ó. Um íon bivalente, tudo bem? X2+, apresenta total de elétrons igual a 10. Um outro íon, agora trivalente, apresenta total de elétrons 18. E pede para a gente determinar o número de prótons de cada uma dessas espécies químicas. E aí a gente faz o seguinte, ó. Nesse aqui, quando ele dá, olha só, pensa comigo. Quando ele dá o total de elétrons do íon e quer saber o seu número de prótons, a gente segue essa regrinha aqui, ó. Não está aqui mais, então eu vou somar com o número de elétrons. Tudo bem? Eu acompanho o sinal da carga. Então, faço 10 mais 2, 12. Então, o número de prótons eu coloco aqui 12. Beleza, professor. Aí esse aqui, ó, acompanho o sinal, a operação acompanha o sinal da carga. Não é menos aqui, então eu vou subtrair, meu filho. Mais 18 com menos 3. Vai dar quanto, professor? Vai dar 15. Olha aí, rapaz. Tranquilidade? Joia? Então, não esquece disso. Deu o total de elétrons para determinar o número de prótons. Eu sigo a operaçãozinha no que diz respeito ao sinal da carga. Se é mais, eu somo com a quantidade total de elétrons. Se é menos, subtrai para ter o número de prótons. Show de bola? Olha aqui, rapaz. Tranquilo? Porque nós vimos agora nos exemplos iniciais, nós estávamos fazendo o contrário. Eu não estava conhecendo isso aqui, não é assim?
Ó, se eu não conheço isso aqui, quero determinar, 12 perdeu 2, ó, 10. 15 ganhou 3, 18. Beleza? Joia, fizemos o processo inverso. Show de bola, professor. Segue o jogo. Agora, olha só. Ainda continuando a falar dos zinhos, tá certo? Nós temos aqui tipo de espécie química interessante. As chamadas espécies químicas isoeletrônicas. Nós havíamos falado, não foi? Lá na parte de propriedades internucleares, nós falamos dos isótopos, dos isóbaros e dos isótonos. Não foi assim? Joia. Mas existe também espécies químicas que têm em comum, olha só, o iso nós já conhecemos, né? O iso nós já conhecemos. Significa igual. Igual o que, professor? O que é que ele tem no nome? Um Ezinho de elétrons. Então, igual o número de elétrons. A gente faz parecido com as propriedades internucleares. Isoeletrônica, igual o número de elétrons. Então, são espécies químicas que apresentam o mesmo número de elétrons. Show de bola, professor. E aí, vamos calcular aqui, ó. Aí é que a gente já tá craque, né? Número de elétrons aqui, quanto é que é? Tem um 9, ganhou 1, né? Menos 1, então fica 10. Aqui, ó. Número de elétrons do cátio, 12. 12 tem um carga lá, 2 mais. Está indicando que saíram duas cargas negativas. Então, o saldo vai para 10. Aqui, ó. Aqui eu tenho o átomo no estado neutro. Beleza? Eu não tenho carga nenhuma aqui, ó. Tá vendo? Nem mais, nem menos. Então, se não aparece nada de carga, porque o átomo encontra-se no estado neutro. E aí a quantidade de elétrons é o próprio número de prótons, meu filho. Então, aqui, ó, vai ser de quanto? 10. Beleza? Pronto. A essas espécies químicas aí, ó, o ânion fluoreto, cátio magnésio e o átomo de neônio, nós as chamamos, né, de espécies químicas isoeletrônicas. Por quê, professor? Porque apresentam o mesmo número de elétrons. Fechou? Show de bola. Segue o jogo. Olha só, pronto. Então, com aquelas informações iniciais sobre os íons, resolvemos aquelas 4 questões. Agora vamos entrar numa parte importantíssima da química, tá certo? Aqui é o divisor de águas. Por quê? Porque saber fazer a distribuição eletrônica de um átomo ou de um íon é importantíssimo para o andamento da química. Beleza? Então vamos ver como é que funciona isso aí. Então vamos para a história do diagrama de Linus-Pauling, tá certo? Diagrama de Linus-Pauling. Tem que saber, professor, construir isso? Sim, tem que saber construir isso aí. Isso aqui não vem na prova não, tá certo? Então vamos ver como é que funciona todo esse mecanismo aí para podermos fazer distribuição eletrônica. Assunto fundamental no que diz respeito às ligações químicas, né? A tabela periódica. Então, muitos conteúdos estão relacionados a essa estrutura. Então, tem que dominar isso aqui. Então, vamos lá. É isso que nós vamos fazer agora. É isso que nós vamos fazer agora. Beleza? Eu vou abrir aqui uma tela para que a gente possa trabalhar o diagrama, tá bom? Então, ó, o que é que eu preciso, professor, para construir o diagrama? Eu vou precisar disso aqui, ó. Eu vou precisar desses 4 números. Vou precisar desses 4 números, meu filho. Vou precisar memorizar esses 4 números. Tudo bem? Como assim, professor? É o seguinte, ó. Pensa comigo. 17, 27, 36 e 45. Pronto. 17, 27, 36, 45. Põe mais 2 aí e joga na Mega Sena. Beleza? Joia? Tranquilo. Então, como é que funciona, professor? É o seguinte, ó. Eu pego esse primeiro número aí, 17, e vou escrever os números de 1 até o 7 de cima para baixo, formando uma primeira coluna de números. Assim, ó. Veja só, vou colocar aqui, ó. Eu faço assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, professor? Tudo bem? Jóia. Agora o 27.
Mesmo procedimento. Faço uma colunazinha, a segunda coluna de números, de 2 até o 7. Olha aí, rapaz. Então, faça aqui. Vou colocar aqui ao lado, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Show de bola, professor. Agora o 36, mesmo procedimento. Terceira coluna de números. 3, 4, 5, 6. Joia, professor. E o último, 45. Quarta coluna. Então, coloca aqui, ó. 4, 5. Pronto. Quase pronto o diagrama. Tá nos faltando o quê? Tá nos faltando a historinha dos subgrupos de energia, que são representadas por essas letras minúsculas, né? S, P, D e F. Lembra lá da historinha do modelo atômico de Sommerfeld? Ele dizia, né, que os elétrons descreveriam, além de órbitas circulares, órbitas elípticas, justamente, ó, são os subgrupos de energia, os subníveis. Beleza. A cada letrinha dessa aí, nós vamos colocar a coluna de números, vamos associá-los, né, à colunazinha do número. Como assim, professor? O seguinte, ó, a primeira coluna não foi de 1 a 7, então eu pego o primeiro subnível e adiciono a cada um dos números da primeira coluna. Então fica assim, todo mundo dessa primeira coluna vai receber S. Olha aí, rapaz, 1S, 3S, 4S, 5, 6, 7. Fechou? Beleza, professor? A segunda letrinha, que é o P, eu acrescento a segunda coluna de números. Quem seria, professor? Esse aqui, ó. Então, todo mundo aqui vai receber P. Todo mundo vai receber P. Beleza, professor? Olha aí, rapaz. Terceira letrinha vai ser associada à terceira coluna de números. Então, fica 3D, 4D, 5D, 6D. Show de bola, professor. E a última letrinha, eu faço o seguinte, ó, associo a última coluna. Então, 4Fs, 5Fs. Pronto. Quase que preenchido, né? Montado o diagrama de Linus Pauling. Tudo bem? Joia, professor. E agora? Agora a gente precisa de mais duas informações. E que informações são essas, professor? É o seguinte, a gente tem que saber preencher esse diagrama e conhecer a quantidade de elétrons que cada subnível pode conter. Tudo bem? Beleza, professor. Então, por exemplo, o subnível S só pode ter no máximo 2 elétrons. Subnível D, 6. Subnível P, 6. Subnível D, 10. E o subnível F, 14. Se nós observarmos, ó, ele varia de 4 em 4. 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Tá certo? Não podemos esquecer disso aí. Beleza, professor? E agora? Agora a gente vai ordenar os subníveis. Ou seja, vamos verificar quais subníveis devemos preencher primeiramente. Olha só um detalhe, ó. Se nós lembrarmos lá do modelo atômico de Bohr, nós verificamos lá o seguinte, né? Que os níveis energéticos mais próximos do núcleo são os de menor energia. Aqueles que se afastam são os mais energéticos. Então, ó, isso aqui, esse subnível 1S, ele pertence à camada K. 2S e 2P, camada L. Esses três aqui, a camada M. Esse aqui, a camada N. Esses quatro aqui, a camada O. Esses três aqui, ó, a camada P. E esses dois últimos aqui, a camada Q. Tudo bem? Beleza? Guarda essa boa informação. Joia, professor. Show de bola. E agora? Agora a gente vai ordenar. A gente começa sempre a preencher do subnível menos energético, que é justamente aquele que pertence à camada K. Tudo bem? E aí a gente faz o seguinte, a regra manda fazer o seguinte. Cada subnível desse que será preenchido, eu sigo a orientação de uma setinha aqui, que vai passar pelo subnível. Ó. Tá vendo só? 1S.
Preencher o subnível 1S, depois de preencher o subnível 1S, eu passo agora para o subnível 2S. Agora é só passar, ó, setinhas, ó, paralelas às anteriores. É só isso, ó. Sair de 1S, aí eu faço a união, ó, extremidade, origem, extremidade, origem, extremidade, origem, e assim sucessivamente. Beleza, professor? Então é só passar setinhas paralelas às anteriores. Olha aí, rapaz, ó, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Pronto. Está preenchido aí o diagrama de Linus Pauling. Beleza? Se quiser verificar isso aqui, ó, mais organizado, isso aqui é como montar, tá certo? Eu mostrei aí como montar. E aí também, se quiser, ó, aqui, ó, fazer o seguinte, ó, memorizar essas letrinhas aqui, a gente faz o mnemônico, né? Ó, só posso desejar felicidade. Só posso desejar felicidade, tá certo? Para memorizar as letrinhas aí do diagrama. Beleza, professor? Volta para a telinha anterior, para que a gente possa dar continuidade aqui aos estudos. Olha aí, rapaz. Pronto, olha aí. Bonitão, tá certo? Então, como eu havia comentado, ó, tá vendo só? Preencheu um S, depois de preencher um S, ó, segue fazendo isso aqui, ó. Extremidade, terminou aqui, não foi? Extremidade, origem. Extremidade, origem. E assim sucessivamente. Show de bola, professor. Aqui, ó, já especificado, né, os elétrons nos respectivos subníveis, como havíamos comentado. Então, tem aqui alguns exemplos, eu vou só fazer a distribuição de algum deles, e aí a gente já parte para as questões, beleza? Então, vamos começar aqui, ó, com o boro. O que é que eu quero fazer? Eu quero distribuir, eu quero saber como os elétrons do boro se organizam lá na eletrosfera. Tudo bem? E aí eu pego, ó, o número atômico dele, tá certo? Não é 5. Aí você vai perguntar, mas não é distribuição eletrônica, professor? Distribuição de elétrons? Sim. Mas aqui é para o átomo neutro. O átomo neutro, o número de elétrons é o próprio número de prótons? Sim, professor, é o próprio número de prótons. Aqui não tem nada, todo mundo aqui é neutro. Show de bola? Beleza, professor. Então segue o jogo. Então, eu vou começar, né? Eu vou começar, ó. Vou colocar aqui do lado, tá certo? Eu vou ter um S, olha aí, ó, 2 S e 2 P. Pronto, aqui para o boro já está de bom tamanho, são 5 elétrons. Cada subnível tem uma quantidade máxima de elétrons permitida. Então, subnível S, todo subnível tipo S só pode ter no máximo 2. Aí eu começo, ó, não são 5 elétrons que eu tenho que distribuir, então eu começo com um S. Não é esse aqui que eu começo? Assim, então põe 2 lá. 2. Pronto. Para atingir 5, está faltando distribuir mais quantos? Mais 3, meu filho. Então, saiu do 1S, passa agora para o 2S. 2S pode ter no máximo quanto? 2. Então, já distribuí, ó, 4. Está faltando quantos, professor? Somente 1. Tem que atingir 5. Então, saiu do 2S. Qual o próximo a ser preenchido? O 2P. O 2P pode ter no máximo, ó, 6. Mas eu preciso, professor, colocar os 6? Não, meu filho, eu só preciso completar o que falta para o número atômico. Como já distribuí 4, só falta 1. Então eu ponho 1 aqui, ó. Beleza, professor, fechou, show de bola. Tudo bem? Beleza, então essa aí seria a distribuição eletrônica para o átomo de boro. Se quisermos aqui, podemos colocar aqui ao lado. Isso aqui não corresponde à camada K, eu conto a quantidade de elétrons, né? O subnível correspondente a ela, são 2. E aí, ó, fica K2. Aí aqui, ó, camada L, esses dois subníveis, 2S e 2P, pertence à camada L. Então, seriam quanto? 2, somam, né, os elétrons, 2 mais 1 aqui, 3. Então, aqui tem 3. Fechou. Beleza? Joia, professor. E aí, só um detalhe, duas importantes informações. É a seguinte, ó. Essa camadinha aqui, a camada L, né, formada por esses dois subníveis, recebe uma denominação especial, tá certo? O último nível é chamado da configuração eletrônica, tá? É chamado de nível de valência.
nível de valência. Se quisermos também, podemos encontrar aí com a denominação de camada de valência. Joia? Nível de valência ou camada de valência. Fechou? Beleza, professor. Então, guarda essa boa informação, porque quando estivermos trabalhando com ligações químicas, vamos falar bastante sobre essa denominação. Nível de valência, nível de valência. Beleza? Joia. Agora, não confundir nível de valência com o subnível mais energético, viu? Não confundir, ó. Esse caso aqui, ele coincidiu. Subnível mais energético é aquele onde a gente termina a configuração eletrônica fazendo uso do diagrama de Linus-Pauling. Começa a fazer a distribuição eletrônica do diagrama. O subnível que eu parar, o meu último subnível da configuração eletrônica é o mais energético. Mas nem sempre ele está no nível de valência. Nesse aqui, houve coincidência, tá certo? Porque aí depende da estrutura do átomo, né? Da quantidade de elétrons que ele possui. Tá bom? Então, ó, fechou aí. Joia? Vamos fazer só mais um aqui. Vamos pegar o átomo de ferro, para que aí a gente já passe para outro tópico. Beleza? Pronto. E aqui eu vou usar o diagrama, que eu só vou fazer mais esse aí. Tudo bem? E aí fica quanto? Ó, 26. Aí eu começo, ó. Eu vou colocar aqui 2, não é assim? 2. Saiu do 1S, agora 2S. 4. Tá longe ainda, né? São 26. 4. O P só pode ter no máximo 6. Então, 10. 12, aí aqui, ó, sair desse aqui, ó, 10, 12, 18, aí aqui 4S2, 20, opa, são 26, né? Aí o próximo subnível saindo do 4S, o próximo é 3D. O D pode ter no máximo quantos elétrons, professor? O D pode ter no máximo 10. Olha aqui, ó, opa, o D pode ter no máximo 10. O D pode ter no máximo 10. Mas eu preciso colocar os 10, professor? Não, meu filho. Eu vou colocar... No último subnível, eu coloco a quantidade que falta para completar o número atômico. Até aqui já não tem 20, então são 26. Então eu coloco aqui quanto? 6. Beleza? Fechou. Olha aí, ó. Esse caso aqui, o que é que acontece nesse caso? O nível de valência dele é esse aqui, ó. O nível de valência dele, tá certo? É essa quarta camada aqui. Tá certo? Que só tem um 4S preenchido. No entanto, o subnível mais energético está fora do nível de valência. Tá vendo aí? Foi o 3D. O subnível mais energético pertence à camada M, né? KLM, camada M, nível 3. E a camada de valência, o nível de valência, pertence ao nível 4. Beleza? Então não esquece disso. Não é obrigatório o subnível mais energético estar no nível de valência. Fechou. Beleza? Então já sabemos trabalhar com distribuição eletrônica. Beleza, professor? Segue o jogo. Olha só, aqui é importante, viu? Pegadinha nas questões. Pegadinha nas questões. Distribuição eletrônica. Nós vimos, não foi agora há pouco? Utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Beleza, professor. Só que existem algumas exceções que devemos tomar cuidado, viu? Exceções a o diagrama de Linus-Pauling. Como é que é isso, professor? É o seguinte, ó. Preste atenção aqui, ó. Vamos ficar de olho nessa configuração aqui, ó. Existem elementos que vão terminar, ó, com essa configuração aqui eletrônica. Quando a gente faz a distribuição eletrônica, termina com isso aqui, ó. NS2, D, N-1, D, 4. Esse N e esse N-1 é só dizendo o seguinte, ó, nível de valência é N, o D ele é um subnível que está um nível a menos que o nível de valência. Tudo bem? É só isso aí, N, o D está no N-1. Joia, professor. Outro interessado é aqui, ó, no expoente dos subníveis. Aqui é o S2 e o D é 4. Aí o outro seria S2 e o D 9. Então preste atenção aí, ó. NS2, D4. E o outro NS2, D9. Preste atenção nisso aqui, viu? Preste atenção nisso aqui, ó. Tá certo? Nos expoentes aqui. Joia, professor. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó, que essa configuração eletrônica aqui, que eu mencionei aqui, esses expoentes, é seguindo o diagrama de Linus-Pauling, tá certo?
Só que essa aí, na prática, isso não acontece. Na prática, o que acontece é isso aqui, ó. S1D5, S1D10. Beleza? Essa aqui é a configuração real, tá certo? Essa aqui é a configuração real. Joia? Então, cuidado quando aparecer na prova. Essa aqui é a minha configuração real. Tudo bem? Por que mesmo, hein, professor, isso? Pelo seguinte, ó. Pelo seguinte, a questão de busca pela estabilidade. Nós vamos verificar em determinadas situações aí, principalmente quando estivermos estudando a parte de distribuição eletrônica em orbitais. Mas aqui eu já vou adiantar, até porque para poder explicar, né, tal situação. É o seguinte, ó, nós não temos esses subníveis aí, né? Tem o subnível S, nós vimos o subnível P, o D e o F. Não é assim? Bom, nós vamos falar de uma grandezazinha aí, uma estruturazinha aí chamada de orbital, tá certo? Que a gente representa com esses quadrinhos aqui, ó. A gente vê isso muito na orgânica, né? Olha só. Tá vendo só? Então, cada subnível tem uma quantidade de orbitais correspondentes. Essa quantidade de orbitais é só pegar o número de elétrons do subnível e dividir por 2. Tudo bem? Mas não se preocupem a princípio com isso aqui. É só para poder explicar essa história da estabilidade, ó. Eita, ficou bem apertado. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Mas dá aqui, ó. D10, F14. Os orbitais são representados por esses quadrinhos aí. A quantidade de orbitais do respectivo subnível é sempre metade da quantidade máxima de elétrons. Então, 2 dividido por 2, ó, uma casinha, um orbital. Aqui, ó, 6 dividido por 2, 3 orbitais. 10 dividido por 2, 5 orbitais. 14 dividido por 2, 7 orbitais. Beleza? Show de bola? Pois bem, então o que é que acontece? Ó, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, tá certo? O exemplo para a gente verificar o que é que está por trás dessa configuração aqui que ele está chamando de real. Preste atenção aqui, ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o croma, número atômico 24. Vou fazer a configuração eletrônica dele, tá bom? Então ficaria assim, ó, um S2. Nós já estamos craques, né? Vou colocar só uma parte aqui do diagrama, uma partezinha aqui que nos interessa, tá bom? Ó. Sondei bonito, professor. Olha só. Então vai ficar aqui o seguinte, ó. Eu acho que aqui já dá pra gente dar continuidade, ó. 2, 4, 10, são 24, né? 10, 12, 18, 20. Agora, ó, 24. Vou colocar aqui, 24. Pronto. Olha só o que aconteceu, ó. 4S2, não foi? 3D4. É aquela historinha que eu tinha falado para vocês, ó. Esse 3 aqui, ó, o coeficiente do N, uma unidade a menos que o de S, ó. Coeficiente de N, coeficiente de D, né? O númerozinho que acompanha o D é uma unidade a menos que o de S, ó. Se aqui é 4, aqui vai ser 3. É porque ele está um nível antes, né, do subnível 4S. Beleza. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Eu terminei a configuração S2 e aqui D4. S2, D4. Aí o que é que acontece, ó? O que é que acontece? Esse subnível aqui, o 4S2, se a gente fosse fazer a distribuição eletrônica em orbitais, fica assim, ó. Repara só, viu? A gente representa os elétrons por setinhas, tá bom? Então, uma setinha, são 2 elétrons, então uma setinha para cima, outra para baixo. Joia. Esse aqui são, no caso, subnível D, eu tenho 5 casinhas, né? Assim, ó. 5 casinhas, ó. Pronto. Joia? E aí nós temos o seguinte, ó. Quantos elétrons? Temos 4. Então fica assim.
preenche sempre os orbitais vazios em um mesmo sentido. Depois a gente vai estudar isso aqui com calma. Tá certo? Pronto. Fica aí, ó, 4 elétrons. Aí o que é que acontece? O orbital, ele encontra-se, né, estabilizado em duas situações. Ou quando ele está totalmente preenchido, como é o caso do S, tá certo? Ou quando ele está semi-preenchido. Ou seja, esse S aqui teria uma estabilidade legal se tivesse só um elétron. Já esse D aqui não é uma estrutura estável, porque, ó, o que é que acontece? Ele tem 4 elétrons e tem aqui um orbital vazio. Para ele se tornar estável, aí é o que é que acontece aqui, ó. Se vocês observarem, olha só, eu tenho S2 aqui, não é assim, ó? Eu tenho S2 e aqui eu tenho D4. O que foi que aconteceu? Um elétron do nível de valência, ó, sai daqui e é distribuído para o subnível mais energético. Olha aí, rapaz. Então acontece isso aqui, ó. Repara só, viu? Esse elétrozinho sai daqui. Olha como é que vai ficar agora. Vai ficar assim, ó. Esse com 1, o 4s2. E esse aqui agora vai ficar assim, ó. Esse aqui vai ficar agora assim. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Totalmente preenchido ou semi-preenchido, que é o caso aqui, ó. Totalmente preenchido seria com os 10, né? Semi-preenchido seria com 5. Semi-preenchido para esse aqui com 1, que ele tem no máximo 2. Pronto. Essa estrutura aqui, ó, do jeito que está, essa aqui, ó, tem maior estabilidade do que esta aqui. Joia? Por isso é que a gente considera, né? Na realidade, o que acontece é essa estrutura aqui, ó, de distribuição eletrônica, tá certo? Então, isso vale tanto para quando ele termina em D4, quando ele termina por D9. Porque D9, o que é que vai acontecer? Esse mesmo esqueminha aqui. Só que quando eu tiro um do S, jogo para lá, ele completa os 10. Então, fica cada orbital com 2 elétrons. Então, fica totalmente preenchido e estável. Beleza? Esses aqui que eu coloquei são os mais importantes, são mais cobrados, principalmente o cromo e o cobre, tá certo? Ó, cromo, cobre, ouro e prata. Existem mais, professor, além desses aí, existem mais outros elementos que não seguem o diagrama de Linus-Pauling, a regrinha do diagrama de Linus-Pauling, né? Mas esses aqui são os mais importantes, guarda esses aí. Beleza? Pronto. Então, com isso aí, deu para verificar. Então, guarda também, né, essas duas configurações, que são as configurações reais. Beleza? Quando os elementos têm essa configuração aí representada pelo diagrama de Linus-Pauling, né, que seria isso aqui, teoricamente seria isso aqui, na realidade é essa aqui. Beleza? Show de bola? Segue o jogo. Pronto. E aí, para fecharmos, tá certo? Falta só analisarmos agora a história da distribuição eletrônica dos íons, porque nós fizemos a distribuição eletrônica para o átomo no estado neutro, onde o número de elétrons é igual ao número de prótons. E como é que a gente faz, professor, essa distribuição eletrônica para os íons? A gente vai obedecer aqui algumas regras, tá certo? Primeiro a gente faz a distribuição eletrônica como se o íon, tá certo? Esquece o íon, como se eu estivesse com o átomo no estado neutro. Como assim, professor? É o seguinte, ó, a princípio esquece isso aqui, tá bom? Essa carga 3+, essa carga 2-. Vamos fazer a distribuição eletrônica assim, ó. Vamos fazer a distribuição, por exemplo, no alumínio, vamos fazer com os 13 elétrons, tá certo? Vamos supor que ele não tenha perdido 3 elétrons, tá certo? Então a gente faz assim, ó. O alumínio, vou colocar ele aqui. Então ficaria assim, ó. 1s, 2s, 2p's, 3s, 3p's. Opa! 3 mais caprichado, professor. Então, 3p's. Pronto. Então aqui já dá, né? 13. Vamos pensar assim. Esquece essa carga aí. Então pensa como se fosse no estado neutro. Então ficaria 2, 4, não é assim? 10, 12,
e um aqui, 13. Fechou? Beleza. Só que isso aqui era se ele fosse no estado neutro, não é assim? Se ele fosse no estado neutro. Mas aqui está indicando que o quê? Ele perdeu 3 elétrons. E de onde saem esses 3 elétrons, professor? Lembram da história do nível de valência? Sai daqui, ó, do nível de valência. Por que mesmo, professor? É o mais afastado do núcleo. É o mais afastado do núcleo. Então, vamos sair daqui. São quantos elétrons, professor? São 3 elétrons. Ó. 3 elétrons. Então, no caso do íon, eu vou esquecer isso aqui, ó. O Al3+, não existe isso aqui, tá certo? E a distribuição eletrônica se restringe a esse aqui, ó. Tudo bem? Para o íon de alumínio 3+. Então, a ideia é a seguinte, ó. Faz a distribuição eletrônica como o átomo encontrar-se no estado neutro, depois vai retirando os elétrons que foram perdidos a partir do nível de valência. Joia? E aí, assim, ó, diz sempre o seguinte, ó, o que ele diz aqui? Acrescentar ou retirar, porque aí depende se ganhar ou perder, os elétrons do nível de valência, tá vendo? A partir do subnível mais energético, exatamente. Ele está dizendo o seguinte, ó, qual é o subnível mais energético aqui? 3S2 e 3P1. Não é o 3P, então eu começo a retirar do mais energético. Se não for suficiente, eu passo para o outro subnível, que no caso seria o 3S. Show? Beleza, professor? Vamos fazer o outro aqui, ó, para o ânion do enxofre. Então ficaria o seguinte, ó. Ficaria o seguinte. Um S, 2 S, 2 P's, 3 S. Aí isso aqui já dá, né? 3 P's. Beleza, professor? Então ficaria o que aqui? Vou melhorar isso aqui. O que é que ficaria aí, professor? Ficaria o seguinte, ó. 16, né? 16. Então aqui daria 2, 4, 10, 12 com 4, 16. Tudo bem? Pronto. 16. E se fosse o átomo no estado neutro? Ficaria isso aqui. Se fosse o átomo no estado neutro, a distribuição eletrônica é isso aqui. Mas é isso, professor, que ocorre? Não, meu filho, não. Está indicando aqui que ele ganhou o quê? 2 elétrons. E esses 2 elétrons que ele ganhou vai se situar onde? Vai se localizar onde? Esses 2 elétrons vai entrar no subnível mais energético. Olha esse aqui, ó. Que está incompleto, ó. Tá vendo? Então, na realidade, a distribuição eletrônica vai ficar assim, ó, para o S2-. Um S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P, agora 6, né? Porque ganhou 2 elétrons, vai para 18, ó, 10, 12, 18. Joia? Fechou? Então, essa aqui seria a configuração eletrônica do íon de enxofre. Beleza, professor? Show de bola. Então, toma cuidado quando for fazer distribuição eletrônica para os íons. Agora sim, ó, vamos de questões. Primeira questão. Na primeira questão, ele dá o texto. Aí nós já sabemos, né? O esquema. Vamos logo para o comando. Se houver necessidade, voltamos para o texto. Tudo bem? Beleza. Então, olha só. Vamos no comando. O comando da questão diz o seguinte, ó. No comando da questão diz o seguinte. Ó, começa daqui, ó. O cromo é um metal de transição. Beleza? A massa atômica, 50. Então, a massa atômica, 52, né? Melhor dizendo, 52U, que é a unidade de massa atômica. 24 é o seu número atômico. Joia, professor. Aí diz assim, considerando essas características, assinale a alternativa que representa o número de prótons. Olha aí, rapaz, o número de prótons, elétrons e nêutrons do íon de cromo, respectivamente. Então, nessa ordem aí, primeiro prótons, elétrons, nêutrons desse íon de cromo. Então, veja só aqui o detalhe, ó.